Então, pessoal, bom dia. Vocês, esse é o Bom Dia Alunos, Bom Dia Amigos, amigos do saber. Então aqui eu faço um react ao vídeo do Chapéu Vermelho, que é um militante do PSTU, não sei o nome, não aparece o rosto, né? Não sei se ele está em clandestinidade, que é isso. Mas vocês sabem aqui na verdade é um react ao Frog da história pública. Mas eu vou fazer aqui porque eu achei um react, porque eu achei alguns pontos bem interessantes, postei para ele no vídeo, mas às vezes a coisa não é colocada ali. Então, o cara da história pública coloca bem que é importante, o que é importante colocar? Porque dentro da esquerda nós temos muito em comum e temos muito antagônico com os trotskistas. Nós, assim, eu no caso estou me colocando como maoísta. É porque o trotskista usa a linguagem marxista, mas muitas vezes ali tem caroço, coisa que não é marxismo ali, coisa que é liberalismo ali, e na hora que a gente vai corrigir, fica uma posição antagônica. Os exemplos aqui que eu vou dar em cima do texto dele, falando de trotskismo e leninismo. Na verdade, o Chapéu Vermelho falou de leninismo versus trotskismo. Diferente do vídeo que eu fiz, do vídeo que o cara do História Pública fez. Então aqui, o que eu vi ali que é importante a gente desenvolver como debate? O ponto principal eu achei ali a diferença entre Trotsky e sua teoria e Lenin. E os trotskistas correm disso. O próprio Chapeuzinho Vermelho correu. Entre 1906 e 1917, o Trotsky combateu tanto o leninismo quanto o czarismo. E esses debates foram registrados. Tinha uma franqueza assim, bem rude entre o Lenin e ele. Então, mas depois essas discussões se refletiram nos debates entre Trotsky e Stalin, mas que não foram diretos. Esses dois não se encontraram pessoalmente, acho que uma vez em Viena, no final do século XIX, e não se encontraram mais. Então, o Marx ele não previa a revolução num país camponês. Então, tá lá no Capital, ele supondo que a revolução socialista vai ser algo de país industrializado. Por quê? Porque ali no país industrializado tem grandes empresas, fábricas com concentração grande de proletários, tipo a ABC Paulista nos anos 70, da época das greves, de onde emergiu Lula. Então ali, uma região urbana, com grandes empresas concentrando um número grande de proletários, seria possível essas pessoas tomarem consciência e fazerem uma revolução socialista, então, que é nessas cidades, nessas regiões. Mas o que aconteceu? Então, o Marx não previu isso. Embora ele tenha dedicado no final da vida, falado um pouco sobre Rússia, ele sempre imaginou que as revoluções aconteceriam em países industrializados. Por isso a inovação do leninismo, pois o Lenin explicou isso. Marx não se eleva acima de Lenin nesse sentido, pela simples razão de que ele não prevê o que aconteceu na era revolucionária. Revolucionária, nesse sentido, que na era que aconteceu a Revolução Russa, a revolução se complicou no centro e se viabilizou na periferia, nos países camponeses, países coloniais, neocoloniais, e num país tinha uma singularidade que era um baluarte mesmo, uma reserva dos reacionários no leste da Europa. Desequilibrou o jogo. Porque no leste da Europa não tinha, ali na Rússia não tinha nenhum parlamento. O parlamento começou a partir de 1906. Né? E as discussões deles nessa época são atuais, que eles discutiam se participavam ou não desse parlamento. Então, conforme a conjuntura, eles decidiam participar de eleição ou não. Então, isso aí não é um ponto fechado no marxismo, tanto que é polêmico hoje em dia. Então, o Chapéu ele cita Robert Pankhurst e Richard Pipes, dois anticomunistas que ele chama de rigorosos. Pois é, então aqui.
Esses eu acho que não são historiadores que trabalham com um documento que eles têm, eles fazem a leitura bastante distorcida. O paradigma totalitário dos anos 40 e 50, que a guerra que está declarada, a Guerra Fria, ela prossegue no campo intelectual. Isso aí precisa ser dito. Então, por exemplo, agora, olha as contradições aqui no texto do Chapéu Vermelho. Ele diz que na mídia burguesa, quer dizer, nesses historiadores que ele pega, estaria bastante claro que Lenin é continuador, seguidor, desenvolvedor e aplicador do Marx. E que Stalin também seria um desenvolvedor, um seguidor e aplicador do Lenin. Não, olha aqui. Robert Conquest também citou a tal carta testamento do Lenin, né, para falar que os apelos, aí entre aspas, os apelos de Lenin foram ignorados. Então, aí tá vendo como é que ele opõe Lenin e Stalin? Lenin chama Trotsky de falso bolchevique nessa carta. Os trotskistas nunca citam isso. Igualmente, dá a ideia de que não é seguidor, que mumifica Lenin. Mumifica. Então, não é um seguidor e aplicador, não desenvolve criativamente. Mumifica. Trotsky ficou conhecido na mídia ocidental como Bonaparte Vermelho, pois queria exportar a revolução e com o exército chegou até Potsdam, chegou até o leste, até a região próxima, o leste da Alemanha, então. Potsdam, na época, estava na mão da Alemanha. Então, entre 1914 e 1918. Hoje ela é parte da Polônia. Então, foi devido a atitudes práticas dele, se você ler com atenção os textos do Trotsky, ele defende a exportação da revolução, e os trotskistas ainda aderem a essa ideia hoje em dia. Quando eles falam, por exemplo, que a União Soviética não ajudou as revoluções na Turquia e na Grécia, essas revoluções não aconteceram por fatores internos. Então, o Trotsky tem pelo menos um texto em que ele dá a entender que seria viável para a União Soviética sair invadindo os países mais fracos, vizinhos, e levando a revolução. Não foi isso que foi feito na Mongólia. Foi dado um apoio logístico para essa revolução, mas não a simples invasão com tropas e impondo um governo. Foi dado um apoio logístico ali para que eles pudessem lutar contra os brancos, que esses sim invadiram a Mongólia. Então teve uma revolução socialista na Mongólia. A partir de 1921 não era mais socialismo em seu país. Essa discussão eu acho tosca mesmo. Aí tem uma discussão sobre o desenvolvimento desigual e combinado. Eu creio que Stalin, eu postei para o Chapéu Vermelho um texto que Stalin fala bastante claramente que desenvolvimento desigual e combinado é quando o capitalismo se resolve melhor no centro e complica na periferia. Para o Lenin parece-me também que é isso. O Lenin também aceita o socialismo, começando num país, depois se desenvolvendo em outros com a ajuda daquele primeiro país. Tem duas citações que eu postei no Chapéu Vermelho, no site do Chapéu, no vídeo do Chapéu Vermelho aí, Leninismo versus Trotskismo, que falam disso. Citação de Lenin e citação de Stalin. Então, o Trotsky revidou pro Stalin, chamando ele de bonapartista, e recauchutando, reapresentando uma crítica que ele fez ao Lenin. Lá no Nossas Tarefas, de 1906, depois da Revolução de 1905 ter fracassado, eles foram avaliar o que deveria fazer, e o Lenin propôs um novo tipo de partido, algo que estava embrionário ali em Marx. Que as revoluções, como a francesa, são sempre, e na história toda, são feitas por minorias. Então, o que o Lenin propôs? Um partido que começaria pequeno, com os melhores da revolução, os melhores revolucionários, profissionais, os melhores da classe trabalhadora, que puxariam ali, numa situação revolucionária, situação de crise, puxariam a classe toda trabalhadora para frente.
A gente vê que isso é atual, que isso funciona e que isso ainda tem reverberações, que isso ainda ressoa no mundo de hoje. Igual, por exemplo, em 2013, o que aconteceu ali? Uma fração mais mobilizada da classe trabalhadora estava em cima de uma questão prática boa, que é não ao aumento dos transportes. Então, é esse pequeno grupo que puxou ali, conseguiu um apoio enorme da população que viu naquele grupo seus interesses, no momento que aumentou 20 centavos. Então, ela veio atrás, uma massa da classe trabalhadora veio atrás daquele pequeno grupo, em grande parte composto por anarquistas, mas havia também representantes de outros grupos, inclusive PSOL e PCO, mas a grande maioria eram os autonomistas, os anarquistas, né, do movimento Passe Livre, inclusive de origem até estudantil, um colégio chamado Equipe, né? Grande parte desse movimento é de pessoas que estudaram ali, e a classe trabalhadora como um todo se identificou com essa bandeira de uma pequena minoria e foi atrás. Ali começou o junho de 2013. Então tem desdobramentos mais complexos, mas de início é isso aí. É uma minoria politizada, segue como vanguarda, partido de vanguarda. O Trotsky e os mencheviques se opuseram a essa ideia do partido de vanguarda, falando que esse pequeno partido, esse pequeno grupo, essa minoria se colocaria como nova classe dominante, novo grupo burocrata em cima da maioria da classe trabalhadora. Então seria o substitucionismo. Um pequeno grupo substitui a base, vira o Comitê Central. O Comitê Central é substituído por um só, que é um ditador, que faz a ditadura sobre o proletariado e não a ditadura do proletariado. Essa crítica tinha sido feita a Marx por Bakunin. Então, Trotsky, de formação anarquista, recalchuta, reaproveita uma crítica anarquista ao Lenin, depois reaproveita para o Stalin. Não é? Então, ele também, o Chapéu Vermelho cita Lukács como sendo um cara que abandonou o materialismo histórico. Não sei dessa história, por favor, coloque aí para nós. O Lukács, eu falo dele de outros vídeos. O Lukács, ele era um cara neocantiano, quer dizer, liberal, de família rica, burguesa, e que ele entra numa aventura ali em 1918 e vira ministro da Cultura. Sendo que ele era um cara até então de segundo plano, intelectual bem em segundo plano. Ele sobe para o primeiro plano ali como ministro da Cultura, é derrotado, foge, para não morrer mesmo, para a Áustria. E depois ele se liga a outros partidos, austríaco, alemão, ele escreve tudo em alemão. Então, o texto que eu tenho dele aqui são entrevistas no final da vida, muito bom, chama Gelebtes Denken, o pensamento vivido. Muito boa ideia que você tem que viver um pensamento, né? Muito boa ideia essa. Mas a questão com o Lukács é que ele chega para os bolcheviques, em 1918, já escrevendo um texto, já entra lá, já entra solando, o pessoal fala, chega chegando e já fala que o bolchevismo não pode trazer ditadura do proletariado, porque aí você está trocando 6 por meia dúzia, Satã por Beelzebub. O bolchevismo, como problema moral, e começa desse jeito. Então ele já começa não aceitando um pilar do leninismo. Está em Fundamentos do Leninismo, a aceitação da democracia popular, que é a ditadura proletariada, é um pilar. É ditadura no sentido de que as primeiras medidas desse novo governo são autoritárias, são imposição, mas vai se construir uma legalidade socialista. Mas essa ditadura é a da classe, vão ter medidas e mecanismos para um todo a classe trabalhadora e camponesa impor sobre a burguesia. É a ditadura da classe trabalhadora e camponesa sobre a burguesia rural, que são os latifundiários, que são os grandes fazendeiros ricos, que são os grandes empresários, que vão ir cedendo a propriedade para o Estado para que haja a construção do socialismo. O Lukács tem uma trajetória bem singular, que ele vai tentando se apropriar desse conhecimento, mas eu vejo assim que ele entra já sem saber muito bem,
o que ele está fazendo ali e já entra dando ensinamento, que não é por aí. Então ele já entra derrubando um pilar, igual um macaco na loja de louça, nesse texto bolchevismo com problema moral, não aceitando um pilar do leninismo e entrando em partido marxista-leninista. E ele fica a vida inteira, só é expulso um pequeno período ali, 56 a 65. Ele está sempre no Partido Comunista. Então tem que ver, porque ele é um cara assim. Eu posso analisar que ele é bom crítico literário, mas como filósofo ele é bom para regular. Ele tem esses problemas como filósofo marxista. Ele não aceita um pilar do leninismo, fica em partido marxista-leninista, faz um livro sobre Lenin, aí depois ele acerta, depois volta atrás, conforme o contexto. Ele tem um texto que eu tenho aqui de introdução à estética marxista, que é algo muito bom, né? Que deveria se desenvolver, a estética marxista, mas a realização deixa a desejar. O cara que estabelece para nós o que é a estética do marxismo é o Brecht. Ele não tem muito boa relação com o Brecht, nem com a vanguarda no geral. Ele tende a defender o realismo do século XIX, os paradigmas gregos lá. O Brecht rompe com isso, fala que, olha, que a obra de arte do marxista tem dois pilares: passar a informação científica, combater a religiosidade, crenças, preconceitos, superstições. É uma obra que busca não emocionar, mas emocionar pelo prazer de saber, pela alegria de aprender. Então, o Lukács fica muito no século XIX lá, com os escritores aqui nesse paradigma, de Aristóteles até Dostoiévski, e ele é infeliz quando fala, por exemplo, Solzhenitsyn. Porque Solzhenitsyn tinha uma ideologia monarquista, e isso reflete seus romances. Balzac tinha uma ideologia monarquista e faziam romances com críticas. Mas já com Solzhenitsyn, eu acho nos próprios romances tem monarquismo não só da ideologia. A ideologia sobressai, ele está pregando ali monarquismo. No Gulag e tal. No arquipélago Gulag, no primeiro ciclo, naqueles outros. E o Lukács a gente não viu. O Lukács acha que aquilo é realismo socialista. Pegou o gato por lebre totalmente. Mas então, o Lukács parece que recusa o materialismo histórico. Tá, não estou lembrado disso. Chapéu Vermelho, por favor, me corrija. Ele recusa o materialismo dialético do Engels. Ele não aceita a dialética da natureza, fala que aquilo é positivismo, que aquilo seria já o primeiro staliniano, é melhor usar o termo staliniano. O Lukács diz que aquilo é o primeiro stalinista, o Engels, com a dialética da natureza. Ele fala que está valendo o materialismo histórico, não o materialismo dialético. Ele já não aceita o Stalin nesse ponto. E ele vai mais além, que ele não aceita a teoria do reflexo, quer dizer, as obras literárias como sendo um reflexo das condições materiais daquela sociedade. As obras artísticas, a superestrutura, sendo determinada pela estrutura. O Lukács não aceita essa teoria do reflexo do Lenin, não. Isso está em José Guilherme Belchior, o Marxismo Ocidental. E isso é verdade. Então, o Lukács quis não ser determinista, quis ser um cara mais sutil, colocando que talvez fosse mecanicismo, não é? Essa determinação. Mas aí eu acho que ele se perde. Quem define a estética marxista é o Brecht. Que o Brecht fala, não, olha, na hora que você faz um filme, você faz um livro, se você é marxista, você tem que fazer isso. Não preocupar com emoção, corrigir emocional, com essa coisa melosa, tem que passar conhecimento em primeiro lugar. A emoção é a emoção de fazer revolução, de aprender, de mudar a sociedade. Não é aí o Boal, que é um grande discípulo do Brecht, fala, não, olha, a gente tem que não mostrar um grito no quarto escuro, mas tem que mostrar o que é o fantástico que é o Einstein descobriu a fórmula da relatividade e explicar a melhor possível. O êxtase tem que ser em saber, aprender, conhecer e estudar. O heróico é o heróico que ensina a ciência, o didático épico. Isso o Lukács não consegue desenvolver,
Quem desenvolve bem no romance é o Jorge Amado, mas isso é outra, e no século XX é um grande romance realista socialista, é o Jorge Amado, com os Subterrâneos da Liberdade. E isso é destaque até hoje na Rússia, eles lembram com carinho do Jorge Amado, foi um mega sucesso lá. Mas voltando aqui. Aqui, ó. Então corrigindo já o Chapéu Vermelho, que parece que ele não sabe ele se embanana ali com a diferença entre o avanço que o Lenin traz em relação ao Marx. O que ele traz de avanço? Não é só colocar o Marx em prática, não. Viu, Chapéu Vermelho? Você citou lá, você citou que falta teoria para o Stalin, mas você tende a uma ideia do Trotsky, está até no Leminski, naquele Vida do Trotsky lá, que o Leminski cita. O Trotsky fala: eu sigo Marx na teoria, Lenin nas práticas, como se Lenin fosse só um teórico, fosse só um prático e não um teórico, o cara que só aplicou o Marx. Isso está num dos vídeos que você cita lá também, esse erro do Trotsky. Está lá num historiador anticomunista que você cita aí, acho que é no Pipes mesmo. Então, o que mudou da época do imperialismo foi o próprio capitalismo, que mudou de capitalismo de concorrência para capitalismo dos monopólios. As observações de Trotsky diminuíam o Lenin. Sim, essas que você cita, Chapéu Vermelho. Sim, dando a entender que o Lenin apenas colocou o marxismo em prática e o contexto é o mesmo no século XIX. O que não é verdade. Lenin desenvolveu o marxismo, é o marxismo do tempo dos monopólios. Isso aí o Lukács entende, depois desaprende. Entende que o Lenin e o Stalin desenvolveram e aplicaram o marxismo no tempo dos monopólios, no tempo do imperialismo, depois ele desaprende isso, reintroduz conceitos trotskistas como separar leninismo de stalinismo. Marx não conhecia o imperialismo. O capitalismo dos monopólios, ele esboçou algo sobre isso, mas quem teorizou o imperialismo foi Lenin. Então, Marx não previa a vitória da revolução num país camponês de periferia do capitalismo. Ele sempre imaginou que as revoluções iam acontecer em países industrializados. Marx não previu o que aconteceu na era revolucionária. A Revolução Russa aconteceu na periferia. Então, esses são os pontos principais aqui para a gente refletir. Espero ter feito um bom react aí. E aguardo também o Chapéu Vermelho nos falar, trazer mais citações desse debate, que nunca é direto, né, do Lenin, do Trotsky com o Stalin. Então, beleza? Então, bom dia.